Vamos então começar. Portanto, novamente, muito boa tarde a todos. Eu sou o Francisco Vidigal, da NDTI. Vamos apresentar as novidades da última versão do Twinmotion, neste caso a 2023.2. Presumimos que a maior parte dos nossos seguidores nesta sessão já sejam utilizadores do Twinmotion e, portanto, vamos direto ao assunto, falar do que é que há de novo nesta nova versão. Portanto, eu estou aqui no site da Epic Games. Qualquer um pode consultar e clicar aqui nas novidades e eventos e ver quais são as novas features, as novas funcionalidades da versão 2023.2 que já está disponível para download. Há aqui muitas coisas novas e interessantes. A primeira e aquela que se calhar mais nos chama a atenção é a introdução do motor de rendering Lumen, que permite renderização em tempo real com uma qualidade semelhante à do Path Tracer, e portanto isto vem de certa forma revolucionar as possibilidades de apresentação e vem também possibilitar pela primeira vez aos utilizadores Mac, portanto a plataforma Apple, a possibilidade de utilizar Global Illumination em tempo real, visto que o Path Tracer é uma funcionalidade para já exclusiva para ambiente Windows, portanto vamos já demonstrar de seguida esta funcionalidade. E depois também temos algumas coisas interessantes, se calhar não tanto no campo da arquitetura, mas no campo da animação e do entretenimento, a possibilidade de importarmos no Twinmotion fecheiros animados FBX, GIF e GLB, isto a partir do Sketchfab. Podemos encontrar muitas amostras, mas na verdade a partir de qualquer site que disponibilize este tipo de formato. Mais abaixo vamos também falar sobre a possibilidade de utilizarmos materiais Adobe Substance. A partir de agora existe um link também direto dentro do Twinmotion para este tipo de materiais dinâmicos com várias configurações e existe também a possibilidade de adquirir novos materiais. Portanto, vamos também fazer uma apresentação de algumas destas funcionalidades. Vamos ter novos templates que podem ser feitos ou podem ser utilizados diretamente do Twinmotion, fazendo-se o download do painel de entrada e, portanto, como estarão certamente a reparar, o universo do Twinmotion está a expandir-se para além da arquitetura, portanto começa a ser também uma ferramenta interessante no campo de visualização automóvel ou da visualização de produto e de moda e, portanto, começam naturalmente a aparecer templates nessa direção. Algumas novidades também, ou melhoramentos em funcionalidades, como o Paint e o Scatter. A partir de agora podemos pintar e espalhar com o Scatter qualquer tipo de objeto da biblioteca, portanto não estamos limitados só às bibliotecas de vegetação do Twinmotion. Isto dá-nos abertura para criar mais rapidamente universos com cópias ou múltiplas cópias de objetos. E, por fim, a possibilidade de termos uma câmara de trabalho enquanto estamos a ajustar ou a compor a nossa cena. Isto é particularmente útil para ajustes, para enquadramentos, para composições. Isto vai estar disponível a partir do Media Panel. E depois alguns melhoramentos que podem ser também importantes, neste caso para quem usa o Path Tracer, a possibilidade de utilizar a nova funcionalidade Local Exposure, que de certa forma resolve os problemas de zonas muito expostas à luz ou queimadas e zonas muito escuras derivado da utilização de imagens HDRI. Ora bem, vamos a isso. Vamos então ao Twinmotion. Nós temos aqui a versão 2023.2. Estamos a utilizar o Lakehouse Retreat, que é o fecheiro de demo da Epic Games para o Twinmotion. Portanto, se alguém quiser depois fazer download deste fecheiro, basta vir aqui ao Home Panel e aqui nas novidades podem encontrar o link para descarregar este projeto. Podem descarregar o outro fecheiro, o Materials Room, para testarem materiais, isto para quem está a começar. E, portanto, eu descarreguei este fecheiro. Este fecheiro já, portanto, não é totalmente uma novidade, visto que já existia nas versões anteriores, mas foi otimizado e foi melhorado para as novidades da nova versão. Portanto, neste caso estamos a navegar no nosso modelo em real time e vamos ver aqui os settings que estão ativos nesta cena. Vamos aqui ao Ambience, vamos ao nosso render e, como estão a ver, estamos em real time standard, ou seja, a qualidade mais básica, que em muitos dos casos já é suficiente, mas com a introdução do Lumen
vamos passar a ter aqui automaticamente uma opção para mudar de motor. Portanto, se clicarmos em Lumen, a nossa cena vai ser recalculada e, se repararem, aparecem sombras de contacto, aparecem reflexos sem a necessidade de utilizar Reflections Probes. Portanto, é quase como se fosse um Path Tracer, mas em tempo real. Vou voltar aqui para o Standard para compararem a diferença e novamente para o Lumen. E é ainda mais visível a diferença quando estamos num espaço interior. Na opção do Real Time Standard não temos sombras de contacto. Se entrarmos em Lumen, vamos automaticamente ter um cálculo em tempo real. E reparem que sempre que eu navego na cena, não tenho que esperar pelo recálculo, como por exemplo no Path Tracer. Naturalmente o Path Tracer continua a ter o seu lugar, porque é mais preciso, é mais fotorrealista, mas para muitas das cenas em que envolvem animação ou navegação em tempo real, o Lumen é uma revolução dentro do Twinmotion. Agora, este Lumen tem aqui algumas características que são muito fáceis de utilizar. Mais uma vez, depende da placa gráfica que temos, mas neste caso, quem tem um Mac, um Macintosh, ou quem tem versões mais antigas de placas gráficas, consegue ter acesso a esta iluminação global, que não estava, portanto, acessível com o Path Tracer. Então, quando temos o Lumen, passamos a ter aqui algumas opções novas. Temos, por exemplo, o Scene Detail. Este botão ou este slider basicamente vai fazer com que sejam capturados todos os detalhes e, portanto, todas as sombras, todas as superfícies vão comunicar de forma mais eficiente. Se baixarmos, poderão ver que há diferenças aqui na sombra de contacto, nos reflexos, mas é algo muito, muito subtil. Depois vamos ter, como no motor standard, a opção de definir uma distância e a velocidade em que é feito o update da cena. Se aumentarmos, significa que o processador vai calcular, portanto, vai atualizar mais rapidamente a nossa cena. Podem ver aqui as sombras a serem calculadas em tempo real. Aqui podemos diminuir a velocidade. Isto, de certa forma, faz com que, quando fazemos alterações, consigamos sentir a atualização mais depressa. Por exemplo, se eu vier ao meu environment e decidir mudar a orientação, portanto, como vocês veem, todo o ambiente é recalculado em tempo real. E agora, a velocidade em que, por exemplo, estas sombras, estes contrastes, estes reflexos são atualizados na janela, dependem da velocidade que estiver definida aqui no Scene Detail. E também no Lighting Update Speed. Depois temos este Visualize Mesh Conflicts. Isto é importante no sentido de otimizarmos a nossa cena. Portanto, temos que perceber quais é que são os elementos que estão marcados, neste caso a roxo. Aqueles que tiverem esta cor de roxo-rosa mais realçados significam que são elementos onde é mais difícil o cálculo da iluminação. E, portanto, ele está-nos a mostrar onde é que poderão haver zonas de conflito. Na maior parte das vezes a solução é simplificar a geometria, noutras pode não ser preciso, portanto não significa que não funcione, mas ele poderá mostrar onde é que poderão haver mais conflitos em termos de reflexos, de produção de sombras, etc. Depois podemos, ainda relativamente ao Lumen, definir os reflexos. Se queremos um reflexo otimizado, em que desta forma ele poupa recursos em termos de memória RAM, ou se queremos full e ele, reparem, tem em conta todos os dados da cena. Por exemplo, se repararem aqui do lado esquerdo no vidro, há uma diferença importante na qualidade do reflexo, aqui também nas extremidades do vidro. E depois a qualidade com que é produzido este ambiente, no fundo esta iluminação global em tempo real, pode também ser definida se aumentarmos este valor e se aumentarmos o bounce count, podemos esperar mais realismo da nossa cena. Vou já navegar aqui no projeto. Portanto, as animações feitas em Lumen são quase instantâneas, tal como as imagens. Portanto, os renders em Lumen demoram 1, 2, 3 segundos, às vezes são instantâneos. Deixa eu entrar aqui neste quarto. Ok.
E se novamente voltarmos aqui às opções e mudarmos o sol, vemos que toda a cena é recalculada em tempo real. Ok, continua a estar disponível, obviamente, o Path Tracer. Portanto, se eu quiser que esta cena seja calculada em modo Path Tracer, basta ativar novamente o Path Tracer. É, obviamente, superior ao Lumen, mas temos todo este tempo de cálculo, que embora seja curto, implica sempre mais tempo, implica que esperemos pelo refresh, e a qualidade, como devem saber, é progressiva, depende do número de samples e do número de bounces. Portanto, de uma forma geral, podemos considerar que o Path Tracer é o motor ideal para imagens estáticas de alta qualidade, o Lumen para animação ou navegação pelo modelo em tempo real. Ora bem, depois podemos ainda controlar o Shadow e o Shadow Bias. No fundo, é até que distância à volta do ponto de observação conseguimos ver sombra. Isto tem o objetivo, obviamente, de otimizar os recursos, portanto, o nosso hardware. E depois temos o Shadow Bias, onde podemos dizer qual é que é, no fundo, o rigor da sombra relativamente à geometria. Normalmente, num tempo real, é sempre diferente de num Path Tracer, porque num Path Tracer é progressivo e é sempre fotorrealista. Num motor em tempo real, tem sempre a possibilidade de se ajustar para otimizar a cena. Agora, há aqui algumas coisas interessantes que podemos experimentar com o Lumen. Por exemplo, se nós introduzirmos alguma geometria nova no nosso projeto, por exemplo, vou introduzir uma pequena esfera e vou mudar a escala desta esfera. Vou às opções de Scale. Vamos aplicar um material à nossa esfera, por exemplo, um neon, e vamos aumentar o glow do neon. E neste momento o neon está a contribuir para a iluminação da nossa cena. Reparem que se eu arrastar este elemento, todos os elementos em redor vão ser afetados por esta iluminação. Todas as sombras vão ser recalculadas em tempo real. Se modificarmos a hora do dia, ainda é mais visível. Ok. Vamos voltar aqui ao nosso projeto e vamos olhar para mais algumas novidades. Portanto, eu agora estou a navegar em modo de Lumen. E vamos aqui até à nossa zona de água. Conseguimos ver que o Lumen é compatível com a animação de água standard. E nas versões anteriores, o Path Tracer tinha alguma dificuldade em lidar com as águas standard do Twinmotion. Nesta nova versão, podemos aplicar o Path Tracer e já conseguimos ver corretamente através da água. Portanto, se tivermos uma piscina, um volume de água, podemos renderizar com o Path Tracer e visualizar todas as características do material. Esta é uma das novidades que podemos encontrar se viermos aqui ao roadmap da Epic Games relativamente à nova versão. Podemos ver que a transparência em materiais, como água, já funcionam com o Path Tracer. Voltando aqui às outras novidades, vamos ver, por exemplo, aqui a questão das animações. A partir de agora podemos importar objetos animados nestes formatos. Para isso podemos recorrer a várias bibliotecas. Destacamos a do Sketchfab, porque tem muita informação ou tem muitos objetos que podem ser importados gratuitamente. E portanto, se nós viermos aqui ao nosso library e clicarmos em Sketchfab, podemos pesquisar, por exemplo, por Animated e vão aparecer alguns objetos que têm animação. O que significa que são objetos que têm movimento próprio,
que foi definido, obviamente, noutra solução, mas que pode ser importado para dentro do Twinmotion. Qualquer um destes objetos, nós quisermos ver qual é o comportamento que eles têm, podemos clicar nele, podemos fazer um Open no Sketchfab e aqui podemos ver qual é que é a animação que ele faz. Portanto, é uma animação em loop. E se nós quisermos, por exemplo, introduzir este dragão no Twinmotion, podemos fazer um download. Portanto, podemos criar uma conta gratuita no Sketchfab e podemos escolher qual o formato em que queremos fazer o download. Por exemplo, vou fazer um GLB com texturas com 2K, portanto com mais resolução. Basta clicar. Ok. Basta ir agora ao Twinmotion. Vamos importar, neste caso, um fecheiro. Fazer import. Temos a importação de animation, portanto temos este novo, esta nova opção. Fazemos open e vamos buscar, por exemplo, as nossas transferências, o objeto. Vamos fazer import. E agora vamos selecioná-lo aqui da nossa lista. Vamos puxá-lo aqui mais para fora. E portanto cá está ele a produzir o seu movimento. E agora temos aqui alguns parâmetros que podemos editar. Portanto, o Play Mode pode estar off, pode estar apenas uma volta ou pode estar em loop indefinidamente a fazer o mesmo movimento. E podemos modificar a velocidade da animação, podemos atrasar o arranque, portanto com o Start Delay, e podemos definir qual é que é a porção da animação que queremos ver, se queremos ver toda a animação, desde os 0 aos 100%, ou se queremos cortar alguma parte da animação. Podemos aplicar, por exemplo, translações ou rotações aos objetos. Portanto, se eu quiser que o dragão siga um percurso, posso ir à minha biblioteca. Vamos voltar aqui. Vamos aos Tools, por exemplo, aos Animators, e vamos fazer um Translator para o nosso dragão. Basta arrastar a animação, vamos dizer que queremos animar em X. Vamos definir uma distância para o dragão percorrer. Por exemplo, esta secção. E agora, para associarmos o dragão à nossa animação, podemos simplesmente arrastar o objeto para cima do Translator. Ok, e aqui vem ele. Podemos também definir aqui nas opções do Translator qual é a velocidade a que queremos que ele se desloque. E vamos dizer que a animação é em modo loop. Então vamos rodar só o objeto, 180 graus. E ele estará aqui muito em breve a fazer o percurso. Portanto, isto abre um novo universo de possibilidades de utilização do Twinmotion, que já começa a ser utilizado, por exemplo, na indústria de animação e na indústria de cinema. Portanto, começamos a poder fazer coisas que já não estão tão relacionadas com a arquitetura, mas o Twinmotion é isto mesmo, é uma plataforma aberta para várias indústrias e permite-nos cada vez fazer coisas mais interessantes. Ok, vamos tirar esta animação e vamos voltar, por exemplo, aqui para a nossa cena e vamos ver algumas das outras funcionalidades novas. Vou voltar aqui à nossa lista e temos a possibilidade então de importar materiais Adobe Substance. Para quem não conhece, isto são materiais paramétricos que têm vários canais, vários layers e permitem-nos configurar diferentes aspectos para o mesmo material a partir destes parâmetros. Por exemplo, neste caso temos uma chapa em que podemos ajustar as dimensões destas aberturas e a quantidade de aberturas. Então, estes materiais vão estar disponíveis dentro da nossa biblioteca. Passamos a ter aqui este Adobe Substance e todos estes que aqui estão vêm por defeito com o Twinmotion, são gratuitos.
Se clicarmos no site da Adobe Substance, podemos comprar outros. Neste caso, não são gratuitos. Mas, portanto, temos aqui muitas mais bibliotecas que podemos importar para dentro do Twinmotion. Ora bem, como é que estes materiais funcionam? Por exemplo, se eu utilizar exatamente aquela chapa perforada que estava no exemplo, eu posso arrastá-la para a minha parede e, se olharmos agora, o aspecto do painel de edição é ligeiramente diferente do habitual no Twinmotion, porque passamos a ter aqui outras opções que normalmente não existem no Twinmotion. Por exemplo, a possibilidade de definir a resolução da textura, a possibilidade de definir um preset, ou seja, diferentes aspectos para aquele material que já estão pré-configurados. E depois, se nós quisermos personalizar, podemos sempre começar a mexer aqui nos parâmetros básicos, por exemplo, o controle do brilho, ou por exemplo, o controle da variação de cor. Podemos, por exemplo, dizer se o material é mais ou menos metálico. E agora, se quisermos entrar nos parâmetros técnicos, vamos ter a luminosidade. Às vezes o update pode demorar aqui alguns segundos, no entanto eu vou trocar o motor para real time, para ele não estar sempre a processar o lumen, assim vai ser mais fácil de percebermos. Ok. E portanto aqui temos a luminosidade, o contraste da textura, saturação, tudo parâmetros que normalmente só teríamos acesso numa ferramenta de pós-produção. E agora se quisermos, por exemplo, editar aqui o weight range, okay, é o normal map para definir o relevo e podemos também mudar a posição deste height map. Ok, agora se quisermos modificar a densidade do padrão, podemos retirar aquelas aberturas, podemos modificar a escala dessas aberturas, podemos ter escalas diferentes em modo random, podemos ter variações de cor entre os painéis e podemos definir qual é que é a cor base do painel. Podemos também mudar a cor do Rust, Dirt Amount, e se quisermos, por fim, mudar aqui a nossa escala, vamos aqui ao nosso UV e vamos mudar a escala do material. E irão reparar que aquelas aberturas são mesmo buracos, portanto existe mesmo geometria a ser criada a partir deste material. E a parte interessante do Adobe Substance é que nós podemos, a partir de uma base, criar diferentes versões, diferentes possibilidades, diferentes configurações, sem ter que recorrer a uma ferramenta externa. É compatível com o Path Tracer e com o Lumen e o Standard. E temos aqui muitas outras opções, por exemplo, este Concrete Blocks, que trazem este relevo que é fácil de perceber que é bastante convincente no nosso modelo. Depois, a próxima novidade tem a ver com a opção de podermos pintar e espalhar objetos, neste caso o Paint e o Scatter, com qualquer tipo de objeto que esteja na biblioteca. Isto é uma novidade, visto que nas versões anteriores apenas os objetos de vegetação estavam disponíveis para ser utilizada com o Scatter. A partir de agora, nós podemos selecionar qualquer coisa na biblioteca. Imaginem, por exemplo, eu vou à minha biblioteca e quero espalhar aqui folhas. Então eu posso ir a Populate, posso fazer um Foliage Paint e agora posso ir à minha pasta de Vegetation, por exemplo, aqui no MISC, e posso arrastar para aqui as folhas e posso pintar em cima de uma superfície
E posso também fazer isto com qualquer objeto que esteja na biblioteca. Portanto, se eu quiser ir buscar, vamos supor, primitivas, por exemplo, um cubo, também posso espalhar cubos de forma aleatória. Portanto, e posso inclusivamente mudar a densidade. Isto é muito interessante porque dá-nos a possibilidade de ir buscar agora objetos da Quixel ou do Sketchfab. Portanto, se eu entrar em Megascans, por exemplo, em 3D Plants, e quiser utilizar de forma automática, espalhando numa superfície este tipo de objetos, basta selecionar o objeto que queremos. Vamos, por exemplo, aqui a plantas de jardim, flowering, e aqui nesta área gostávamos de espalhar este tipo de plantas. Vamos fazer o download. Vamos criar aqui outro populate, outro paint, e podemos arrastar este objeto da Quixel. Podemos inclusivamente selecionar as espécies, porque ele tem sempre várias variantes de várias idades, e a partir de agora podemos começar a pintar na nossa cena com aquele objeto. E mesmo a posteriori conseguimos sempre mudar o tamanho, neste caso das flores, ou a densidade. Outra opção também muito útil é a possibilidade de termos uma câmara de trabalho que está estática e uma câmara de viewport em simultâneo, ao mesmo tempo. Dá muito jeito para fazer afinações. Por exemplo, imaginem que eu queria criar esta vista. Tradicionalmente eu teria que ir ao menu Media, criar uma nova imagem, definir os parâmetros da imagem, motor de render, por exemplo. Neste caso vou optar por ter o meu Lumen. E vou mudar, por exemplo, a orientação do Sol. Agora, imaginem que eu queria colocar aqui um objeto. Isso acontece muitas vezes. Vamos, por exemplo, aqui aos nossos Objects. Talvez aqui em Home ou talvez em City. Vou buscar, por exemplo, um banco de jardim. Este banco de jardim, à partida, é só arrastar aqui para a nossa cena. Mas muitas vezes queremos experimentar rodar ligeiramente, puxar mais para a esquerda, puxar mais para a direita, para ver como é que fica o enquadramento na nossa cena, e acabamos muitas vezes a ter que rodar a nossa câmera para puxar mais para a esquerda ou para a direita, para depois voltar à nossa câmera para ver se ficou bem. Com esta nova versão nós podemos clicar nos settings da imagem e ativar um Media Preview. Este Media Preview pode ser inclusivamente movido para outro ecrã. Podemos trancar a sua posição e até podemos dizer se queremos uma qualidade mais fidedigna ou um rascunho mais básico. Se eventualmente quiserem modificar a sua posição, é só largar o trinco e até podemos aumentar ou diminuir esta janela. E a parte boa é que eu agora posso estar a ver a minha câmara final e ao mesmo tempo posso estar a fazer ajustes. Vão ver, e assim consigo ver se o objeto fica melhor, mais à frente, mais atrás, sem ter que estar repetidamente a modificar a posição da minha câmera. Okay? E podemos também, novamente, voltar à opção inicial. Opção seguinte, possibilidade de termos Local Exposure. E isto é mais notório quando trabalhamos com HDRIs. Então, neste caso, eu vou, por exemplo, mudar de posição. Vamos criar aqui uma nova câmera. E eu quero passar para o meu motor Path Tracer. No Path Tracer, se eu chegar um bocadinho mais para trás, vamos ver que há algumas zonas que estão em sombra. Vamos atualizar a câmera. E eu vou ao meu Environment e vou colocar, por exemplo, um fecheiro HDR. Vou à pasta HDRI, vou selecionar alguns dos skies que o Twinmotion traz. Por exemplo, aqui um que tem algumas nuvens para ter mais dramatismo. Basta arrastar o preview. Vamos fazer Enable. Ok. Vamos ajustar a intensidade, a rotação.
Vamos só aumentar aqui um pouco a luz direta. Ok, e neste caso temos algumas zonas que têm luz direta, outras estão em sombra. Estas zonas que estão em sombra, por vezes, podem ficar demasiado escuras. Se nós viermos às opções de Environment, vamos passar a ter agora este botão que diz Local Exposure, que neste caso está Enable. Portanto, isto que estamos a ver agora era o que aconteceria normalmente na versão anterior. Teríamos alguma dificuldade em controlar estas zonas em sombra porque elas ficam muito escuras. A única hipótese era aumentar a luz ambiente, mas a luz ambiente também ia afetar a zona de luz direta. Então, com a nova versão, se nós ativarmos aqui esta opção de Local Exposure, vamos poder controlar o Shadow Boost, portanto, a intensidade só das zonas que estão em sombra, e o Highlight Reduction, para evitar superfícies que fiquem queimadas quando estão diretamente expostas ao sol. Portanto, isto é muito, muito interessante porque permite ajustar e preparar a iluminação sem necessidade de ir a um programa de edição de imagem a posteriori. Por fim, com a chegada do novo motor Unreal ao Twinmotion 2023.2, passamos a ter Path Tracer, como já vimos, para transparência de águas, mas também temos novidades relativamente às partículas. Portanto, se tivermos cenas de chuva ou cenas de neve ou cenas em que estamos na proximidade de vidros, vamos ver que é bastante mais realista e fidedigna, no fundo, a dispersão destas partículas e, portanto, é mais uma opção para as nossas cenas. Vou mudar para Lumen. Ora bem, e aqui no meu Lumen vou ativar novamente o Dynamic Sky. Vamos retirar o HDRI. E no meu Dynamic Sky eu vou, por exemplo, mudar a meteorologia. E como veem no Lumen, estas pequenas poças de água, este acumular de água é bastante mais realista que nas versões anteriores. Se mudarmos para partículas, por exemplo neve, também é bastante mais realista, mais convincente esta informação. E agora, só para mostrarmos como é muito rápido o novo Lumen, vamos calcular aqui uma pequena animação e vão ver que demora apenas alguns segundos. Vamos só melhorar aqui a luz direta. Um bocadinho de white balance. Ok. E vamos dizer só que estes materiais, que eles são sensíveis à meteorologia, e vamos novamente aqui da nossa câmera confirmar os settings. Eu vou pôr uma qualidade aqui intermédia de 5 e 4 bounces e vou mudar o Scene Detail para 2. É quase imperceptível. Vamos só ver aqui a melhor orientação solar para esta animação. Ok, podemos estar aqui num ambiente de neve. Vamos aproveitar esta câmera, vamos a animações, criar animação. Podemos definir um pequeno percurso, vamos fazer um pequeno trajeto, começando neste ponto. E, por exemplo,
andando aqui à volta da nossa casa. Vamos fazer um play. Okay, estamos a passar ali junto ao mar. Vamos só voltar um bocadinho atrás para não acontecer esse embate. Ok, e queremos exportar isto com o Lumen. Portanto, iremos ver que a qualidade é muito boa. Então vamos ao nosso vídeo. Vamos ver qual a resolução em que vamos exportar. Vou fazer aqui rapidamente em 4K. Vamos aqui aos details. Neste caso não precisamos usar o tile rendering, portanto vai ser direto. Vamos só ver se temos aqui algum efeito. Vamos tirar este blue tint. Ok. E vamos usar um pouco mais de white balance. Ok. Portanto, vamos só checar novamente o percurso. Ok, passamos ali junto aos ramos. Vamos então fazer o export. Basta selecionar a opção de vídeo. Neste caso é o vídeo 4. Vamos escolher o número de frames por segundo. Podem ser 30 frames e vamos gerar automaticamente um fecheiro MP4. Ora bem, só temos que dizer o sítio onde vai ficar guardado. E vai ser então nesta pasta. E já começou o cálculo. Entretanto, podemos dar aqui uma vista de olhos às perguntas que vão aparecendo. A primeira que tem a ver com a disponibilidade da gravação da sessão. Tanto sim, como é habitual, vamos depois disponibilizar através dos canais e redes sociais esta apresentação. Outra questão, se é possível trabalhar com 2 ecrãs. Sim, correto, podemos trabalhar com 2 ecrãs, inclusivamente com esta nova funcionalidade de câmara de mídia, podemos ter a câmara final num ecrã e podemos ter a área de trabalho noutro ecrã. Uma outra questão, como é que podemos mudar o transformador XYZ para mais perto do nosso objeto, para assim termos mais controle para o movimentar? Ora bem, esse transformador, portanto, o que nós chamamos o gizmo, tem normalmente um ponto de origem associado ao objeto. Ele é possível de ser trocado no Twinmotion. Eu vou mostrar já de seguida, assim que terminar a animação, a opção para editar o gizmo. E depois temos uma outra questão que tem a ver com a exportação do SketchUp. Por exemplo, quando exportamos um objeto do SketchUp, por exemplo, uma caneta, e ela vem toda azul, mas nós queremos a tampa de outra cor e o corpo da caneta azul, ao alterar no Twinmotion ele altera a cor em tudo. Como podemos fazer? Ora bem, isso é válido para qualquer software de modelação, seja ele SketchUp ou Archicad ou outro. A diferença entre superfícies tem que ser definida diretamente no modelador, ou seja, se queremos que a caneta tenha duas cores distintas, então temos que na modelação ter dois acabamentos diferentes, duas superfícies, para depois o Twinmotion poder detectar essas duas superfícies. Ora bem, então se viermos aqui já temos o nosso vídeo. Eventualmente, se ele tiver ligeiramente aos saltos no vosso ecrã, é por causa do streaming do GoToWebinar, mas posso-vos garantir que ele é totalmente fluido e, portanto, uma animação quase em tempo real com o Lumen. Ora bem, então, tentando tirar aqui só rapidamente esta questão, antes de terminarmos, na questão do gizmo, se vocês selecionarem um objeto, por exemplo, este objeto tem o seu ponto de origem exatamente no centro, mas imaginem que ele estava, por exemplo, aqui, a sua origem. Isto às vezes acontece durante a importação. E às vezes a nossa origem, estão a ver, está longe e nós temos que andar a clicar fora para poder arrastar. Portanto, para corrigir este tipo de situações, basta ter o objeto selecionado, ir aqui às opções de Gizmo, neste caso ele chama-lhe Pivot Edit, e se clicarem em Pivot Edit podem modificar o centro de origem do objeto ou mover o eixo de qualquer portanto, de qualquer parte desse gizmo. Portanto, neste caso eu posso arrastar o gizmo para aqui,
Posso também ver em planta, se eu quiser confirmar, carrego no meu O para ter a vista de topo e verificar se ele está exatamente no centro do objeto. E agora, se eu voltar ao modo de translação, eu posso novamente controlá-lo a partir desse ponto. Depois aqui mais algumas questões, neste caso sobre o Archicad 27, quanto é que o Data Submit para Archicad versão 27 está disponível. Portanto, já está disponível desde anteontem, portanto já se pode retirar do site da Epic Games ou do Twinmotion. Portanto, se vierem aqui a Twinmotion e clicarem na parte relativa ao Twinmotion, vamos pôr aqui, e vierem aos plugins, irão ver que para Archicad já está disponível do 23 ao 27. Outra questão, se já é possível exportar vídeos com som ambiente, tipo pássaros, vozes. Não, neste momento todos os sons que são aplicados no Twinmotion estão apenas disponíveis para o Presenter, ou seja, se exportarmos em modo Presenter, essa informação fica guardada, mas se for, por exemplo, um vídeo, ele não vai ter em conta os sons. No entanto, nós podemos adiantar que através do roadmap que está no site da Epic Games, o Twinmotion Public Roadmap, se vocês forem ver ao In Progress, está prevista a introdução de áudio com tracks, ou seja, numa próxima versão existirão novas opções de edição de vídeo diretamente dentro do Twinmotion, o que aí sim já vai possibilitar a colocação de audio tracks, entre outras coisas. Para finalizar, aqui mais duas questões sobre quais os mínimos de um PC para funcionar bem. Ora bem, existe aquilo que serão os requisitos mínimos, mas depois depende sempre um bocadinho do tipo de projeto que fazemos e da quantidade de geometria que vamos ter. Se quiserem ver aqui no site do Twinmotion, poderão encontrar essa documentação. Portanto, terão vir aqui mais abaixo e se clicarem aqui em System Requirements, portanto, o Twinmotion está disponível para a versão para Windows 10 ou 11 ou para macOS Monterey 12.5. Se quiserem clicar depois aqui neste outro link, irão ter aqui informação mais específica. Okay? Portanto, normalmente isto depende do tamanho do projeto, o mínimo dos mínimos aconselháveis. Portanto, seria eventualmente aqui uma opção de uma placa gráfica sem ser RTX, mas portanto, sem a possibilidade de usar o Path Tracer. Portanto, se quisermos considerar que queremos utilizar todas as funcionalidades, podemos ir aqui para os High-End Requirements. Aqui o que está principalmente em jogo é a placa gráfica. Portanto, é a parte de hardware mais cara ou aquela que terá um maior investimento. Portanto, para Path Tracer, o aconselhado é uma série RTX 2000 ou acima. O 2000 pode ser suficiente se estivermos a falar em projetos pequenos, por exemplo, uma pequena casa, mas se for uma cena complexa, com muita prestação, com muito mobiliário, talvez possa não ser suficiente. Portanto, depende um bocadinho daquilo que vamos produzir com o software. Para terminar, aqui só mais uma questão, mas neste caso é uma questão mais comercial, sobre o valor de subscrição anual. Bom, ainda não existe propriamente uma subscrição anual do Twinmotion. O que existe é uma licença que é perpétua e que depois tem ou pode ter atualizações. Neste caso, para quem tinha a versão anterior do Twinmotion e quer atualizar para a versão 2023.2, se vier aqui ao nosso site, em dti.com, em soluções BIM Twinmotion, pode ter aqui os valores de upgrade. Portanto, o upgrade da versão anterior para a atual é 190 € mais IVA, inclui qualquer update que saia durante os próximos 12 meses, que segundo o ritmo da Epic Games são 2 por ano. E depois, no ano seguinte, eventualmente, existirá um outro valor
para atualizar, mas que para já não conseguimos saber. Uma nova licença vitalícia custa 640 € mais IVA. Ora bem, então, da nossa parte, agradecemos a vossa inscrição e o vosso interesse para virem conhecer as novidades da versão 2023.2. Portanto, esperemos que gostem e que tirem partido destas funcionalidades no vosso dia-a-dia. Qualquer outra questão adicional, ou comercial ou de suporte, podem sempre contactar-nos, portanto, ndti.com. E, mais uma vez, obrigado e até à próxima oportunidade. Boa tarde.